Aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, uma vez mais, poder estar junto com os irmãos para bendizer, enaltecer e glorificar ao nome de Papai. Agradecer ao meu amigo Espírito Santo pela tua santa presença e por também permitir-nos o adorá-lo. Louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, irmã Ana, também os meus filhos, Rebeca, Samuel e João Gabriel, essa família a qual o Senhor tem me presenteado. Louvar a Deus pelo nobre e digno presidente das Alagoas, pastor José Orisvaldo Nunes, ou pastor e reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, meu parente bem próximo a partir de agora, presidente Nunes, muito obrigado pelo carinho. Verdade, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de uma vez mais poder estar adorando a Deus juntamente com todos vocês. Louvar a Deus por todos os obreiros, pastor Herman, todos os obreiros da nossa retaguarda. Deus abençoe a todos vocês. Estivemos agora à tarde também em Viçosa, abraçando o pastor João Pedro, mandou um abraço ao senhor e a toda a boa igreja, e chegamos de volta para a glória de Deus, tudo bem, graças a Deus, o nome do Senhor foi glorificado. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado irmão Marcos, e o capítulo é o de número 6, verso 45. Capítulo 6 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, o verso 45. Aleluias. Culto missionário a todos os internautas que também estão conosco ao vivo, participando deste culto, adorando a Deus. Seja um missionário virtual, compartilhe essa live, compartilhe este culto, e eu tenho certeza que Jesus vai alcançar um número maior ainda de pessoas nesta noite. Amém, irmãos? Marcos, capítulo 6, verso 45, quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Por favor, estejam sentados em nome de Jesus. Irmãos, quando meditamos nas Sagradas Escrituras, precisamente dito o texto ora lido por mim, junto com os irmãos, alguns pormenores nós temos que destacar, para que assim a gente compreenda melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ao ler o texto ora referido, junto com os irmãos, nós temos que entender que tempestades, elas são sinônimas de algum momento de dissabor, de algum deserto no linguajar pentecostal assembleiano. Sempre que nós estamos passando uma tempestade, nós também assimilamos esse mesmo ao nome deserto, ao nome prova, ao nome luta, ao nome de sabor, ao nome desafio diferente, e assim sinônimos a qual você queira dar. Quando nós adentramos em Marcos, o capítulo de número 6, uma das coisas que eu tenho que destacar é que esta tempestade agora acontecendo-se não tem a ver com aquela de Atos. Capítulo de número 27, chamada de Euraquilão, a qual as duas embarcações estão no meio de uma tempestade, e algumas delas são ali naufragadas ou afundadas, e é um pouco diferente umas das outras. Mas ao meditar no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo 6, o verso 45, nós vamos distinguir ou identificar
que essa tempestade não era uma tempestade comum. A Bíblia vem mostrar-nos, a introdução antes da tempestade, que os discípulos acabaram de vivenciar um milagre extraordinário feito pelo maior missionário existente na terra. Esse ministério missionário dado por Deus na pessoa de Cristo encarnado, 100% homem, porém ainda sendo 100% Deus na terra, ele começa e traz agora a multiplicação do pão e peixe. Jesus, ele reúne os seus discípulos e começa a ensiná-los, e a Bíblia vai mostrar agora que Jesus vai fazer algum dos primeiros milagres, sendo este chamado de a multiplicação do pão e peixe. Todos conhecem de forma introdutória a história, e vai dizer-nos então que havia somente 5 pães e 2 peixinhos, até Jesus direcionar a autoridade ou a ordem pela palavra. Provérbios capítulo 18, verso 21, vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua. A Bíblia vai nos mostrar em Gênesis a arquitetura de Deus sendo criada, e até o 5º dia, tudo que Deus iria fazer, Ele fazia pelo poder da palavra. E haja luz, e haja seres viventes, e haja separação entre mares e mares, ou entre céu e mares, e tudo o Senhor então mostrou o poder da sua palavra. E aqui eu já quero abrir um parênteses, porque todos nós podemos enfrentar tempestade, mas até Jesus dar uma palavra para toda circunstância se mudar, porque nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos desempregos, nós enfrentamos algum dissabor, alguma luta, até Jesus dar a ordem. E sabe o que eu acho mais interessante? É que o próprio Eclesiastes vai dizer, do capítulo 8, verso 7 a seguir, que o final das coisas são melhor do que o começo. Então talvez você adentrou para este culto missionário, ou aqui presencial, ou o culto online, e você está passando alguma tempestade, mas Deus já me dá autoridade e autorização para profetizar que o final das coisas serão melhor do que o começo. Então talvez você veio para o início desse culto passando um dissabor, passando uma tempestade, mas Deus me dá autoridade e autorização para profetizar que da maneira que está não vai ficar, porque a ordem de Deus vai vir de encontro à minha vida e à tua vida, e alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Ai, 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 ai. Então aqui vem falar sobre uma tempestade que o próprio Cristo permitira, e melhor dizendo, sendo um pouquinho mais imperativo, ele dá a ordem aos discípulos para enfrentar esta mesma. O verso de número 45, meu presidente, vai nos mostrar e iniciar a narrativa dizendo que e logo Jesus obrigou. Distinto das outras tempestades, minha esposa, citada na Bíblia, que Jesus convidara, que Jesus inspirava, que Jesus instruía, esta tempestade não foi perguntado se eles queriam, esta tempestade não foi aqui mencionado se seria a melhor oportunidade a passar. Esta tempestade começa o narrador dizendo, e logo Jesus obrigou. Irmãos, permita-me, com muito temor, muito tremor de Deus, porém com a autoridade e autorização do meu amigo Espírito Santo, existem certas tempestades que não é demônio, que não é pecado, mas é o próprio Deus que nos obriga a passar e a enfrentar, porque tempestade nunca vai matar crente, mas tempestade vai revelar o agir sobrenatural de um Deus todo-poderoso, que ainda olha e zela pela tua igreja. Deus está me trazendo aqui nesta noite para falar comigo e para falar com você, que esta tempestade a qual nós estamos enfrentando, permita-me, senhoras e senhores, não é o inimigo, não é alguma ciência mal calculada, mas é o próprio Deus permitindo, e com muito temor eu falo isso, mas é o próprio Deus trazendo uma tempestade sobre o planeta Terra, para dizer que a glória dele ele não divide com ninguém, ele não quer outro Deus a ser adorado. Então Deus vai nos obrigar a enfrentar algumas tempestades para que a gente possa adorar e bendizer o nome dele. Aí a Bíblia vai dizer, olha a narrativa, que Jesus, depois de fazer um milagre da multiplicação e peixe,
Os discípulos ficam atônitos, surpresos, boquiabertos. Se cumpre na vida dos discípulos, Abacuque capítulo 1, verso número 5 a seguir: parai, maravilhai-vos, ficai-vos de boca aberta, porque a obra que eu estou fazendo na tua vida é tão grande, que quando contar, ninguém vai acreditar. E os discípulos começam a ficar de boca aberta, porque era 5 pães e 2 peixinhos, antes de Deus colocar a mão, porque quando Deus coloca a mão, Deus está me trazendo aqui, me dando autorização para dizer: talvez você chegou nesta noite, neste culto missionário, achando que talvez a tua oferta não estava dando muito fruto, mas Deus me traz aqui para dizer que o pouco para você continua sendo pouco, mas a matemática de Deus, o pouco de Deus, o pouco seu na mão de Deus, ele se transforma em muito. É a verdadeira prosperidade do Senhor. A prosperidade de Deus na Bíblia não é você ter 1 milhão e comprar uma casa de 1 milhão. Isso é administração. Faculdades aqui em Maceió, que são muito conceituadas, pode te formar um belo administrador e você saber lidar com 1 milhão na sua conta. Agora, a administração verdadeira, junto com a prosperidade única de Deus, é você, sem ter 1 milhão, Deus te dá condições de comprar uma casa que vale esse valor. Pastor, eu não entendi. Então eu tiro a parábola e diz: a prosperidade de Deus é capaz de te levar a lugares a qual você nunca chegaria. Ela é capaz de abrir portas a qual chave nenhum abriria, e ela é capaz de exaltar de uma forma a qual mão humana, certificado humano, é capaz de te exaltar. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que nesta noite, neste culto missionário, Deus me traz aqui para dizer: eu ainda estou no controle da tua história, da tua vida. Eu ainda estou no controle da tua família. Fique tranquilo, porque eu obriguei você a enfrentar essa tempestade. Então descansa o teu coração, porque eu jamais vou te abandonar. Aí olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que os discípulos passaram por este milagre, pastor Erno, e agora eles vão viver uma tempestade. Depois, pastor Olímpio, depois de um milagre de multiplicação, eles vão para uma tempestade. Porque sempre que Deus nos prosperar, Ele vai nos provar para ver como está o nosso coração. Porque, irmãos, perdoe-me, por favor, meu presidente me deixou à vontade, estou me sentindo muito em casa, mas tem muita gente que entra no manto da oração e nos mistérios de Deus quando tem o pouco. Quando vem a falta, quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a tempestade, até entra, mas quando Deus começa a prosperar, eita! E nesta noite Deus está procurando a pessoa que é fiel no pouco, e quando é colocado no muito, ainda continua fiel. Porque o que vai fazer a diferença não é você ser fiel no pouco. Você ser fiel no pouco já te garante a promessa de Ele te colocar sobre o muito. Permita-me num vocabulário bem simples, por favor, não vão escandalizar. Para chegar na picanha tem que dar glória no zoião. Para dar glória na casa boa, tem que morar primeiro no barraquinho, dando glória a Deus e aleluia. Só que todo ser humano passando pelo pouco, irmãos, ninguém quer ficar no pouco eternamente. Ninguém quer ficar na bênção conta-gotas eternamente, sempre ora, sempre jejua. Agora o que vai fazer a diferença não é do pouco para o muito, é chegar no muito que Deus mesmo te dá e manter-se nele até a vinda de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Eu às vezes obrigo eu e você passar certas tempestades, Deus falando para nós, para mim saber como está o teu coração, se você ainda continua dando glória a Deus e aleluia no pouco, mas se eu te colocar no muito, o teu coração ainda vai declarar que eu sou Deus sobre a tua vida. Aí olha que coisa interessante, o Senhor obriga eles a subirem no barco, eles não queriam, porque eles tinham vivido agora uma tempestade, um milagre sobrenatural, que é a da multiplicação, tinha acabado de ver algo extraordinário. Aí Deus pega e fala: peraí, estando comigo presente, é bom me adorar. Vou deixar eles um pouquinho distante,
para ver se eles continuam me adorando. Então sobe no barco. Eu imagino Pedro, Tiago e João conversando, os três mais próximos, e Pedrão, que era mais assim, né, pentecostal, falando assim: o mestre está querendo que a gente saia de perto dele, mas a gente esperou tanto o Messias vir, e agora que ele está aqui, ele quer que a gente saia, mas não é que ele queria que os discípulos saíssem de perto dele. É porque Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele nos conhece dormindo, deitado, acordado. Ele nos conhece em todos os momentos da nossa vida. Aí ele dá ordem para os discípulos: suba ao barco e vai para o outro lado. Agora esse outro lado aqui tem um contexto bem interessante. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles vão passar pelo mar da Galileia, que geograficamente falando, na verdade não é o mar, é o lago da Galileia. E a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem para ele. O mar da Galileia, ele contém ali 21 quilômetros de comprimento, mais 14 de largura. E é o lago da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. Então Jesus está do lado de cá, ensina os discípulos, faz a multiplicação, todos eles se maravilhavam e ficaram verdadeiramente crendo que o Deus que estava ali na carne do Jesus carnal, mas o Cristo celestial, era o Deus, ou era o Filho de Deus que veio na terra para fazer milagre. E agora ele dá uma ordem: vai para o outro lado, e eles vão, marrudo, mas vão. Irmãos, permita-me, tem hora que até fazer no biquinho, mas que você vai, você vai. Você pode até fazer fusquinha. É fusquinha aqui, meu presidente, que fala? Você pode até bater o pé: não vou, não vou. E Jesus vai falar: tu vai, tu vai. Porque quem dá a última palavra na tua vida ainda sou eu. E se tem uma coisa que o nosso Deus não faz, é dever nada para ninguém. Para toda boa obra existe uma recompensa. Então Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: continua fazendo a obra que eu te chamei. Jovens, continua me adorando. Mocidade, adolescente, obreiros, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, continua fazendo a minha boa obra, porque eu tenho uma recompensa. Permita-me a autoridade e a autorização do Espírito Santo. Então permita-me, eu quero profetizar de olho aberto, mas seguindo a ordem do meu Deus. Deus está me trazendo aqui nesta noite para dizer: eu tenho surpresa para crente aqui nessa noite, eu tenho recompensa para crente aqui nesta noite, eu tenho salvação para a família de crente nesta noite. Aí eles vão passar pelo lago ou o mar da Galileia. E ele é cercado por uma montanha muito grande, uma das mais conhecidas é o Monte Hermon. E ali acontece um agir sobrenatural que chama muito a minha atenção. Por quê? Porque devido o mar da Galileia ser cercado por montes, os ventos batem nas montanhas e ele por si só faz algumas tempestades acontecer no mar da Galileia. Mas o que eu acho interessante, sabe o que é? É que às vezes a tempestade está acontecendo embaixo, mas quando você olha para o céu, ele está azulzinho, sem nuvem negra nenhuma. Porque tem coisa que no céu não vai ser nunca movimentado pela terra. Tem coisa que é tempestade só na terra, mas o céu continua ainda inerte, só esperando a adoração do povo dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Você pode estar vivendo uma tempestade aí na terra, aí nas Alagoas, mas o céu ainda continua aberto, azulzinho, só esperando a tua adoração chegar. E essa tempestade que fisicamente, cientificamente foi feita por alguns ventos batendo no monte, basta só uma palavra da minha boca para eu fazer tudo cessar, e você ainda vai reconhecer que eu sou Deus que faço um milagre na tua vida. Permita-me, eu vou profetizar porque eu estou sentindo graça de Deus. Deus me traz nesta noite aqui para dizer que enquanto tem tempestade aqui na esfera humana, a esfera celestial está tudo azulzinho, aberto, o sol da justiça está raiando e a glória de Deus se manifestará em seu favor. Aí Jesus então dá ordem para eles. E nessas tempestades aqui, existem 3 tipos de tempestades que me chamam a atenção aqui. A primeira tempestade, irmãos, que me chama a atenção,
é a tempestade comum. Tempestade normal. O que é isso, pastor David? Tempestade normal? Sim, tempestade normal. Por exemplo, a corda do violão é normal, depois de um tempo que você usa, ela quebrar. Não é o demônio que quebrou a corda. Quebra. A pele da bateria, meu presidente, Deus usou a bateria para me levar para a igreja. A pele da bateria quebra. A baqueta gasta. Uma hora quebra a baqueta, tem que comprar nova. Não é demônio. Existem tempestades na minha vida e na tua vida que é comum, e existem momentos da nossa vida que nós temos que entender que nós vamos investir errado, que nós vamos dar passo errado. O que vai nos fazer ou nos garantir a não dar passo errado é ser totalmente dependente de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 119, o verso 105: lâmpada para os meus pés é a minha palavra e luz para o teu caminho. A única maneira de não passar por certas tempestades da vida é ouvir a voz de Deus e continuar dependente dEle, sabendo que Ele ainda está vivo para nos abençoar. Tempestade comum, o desemprego chega, o dinheiro acaba. Se a gente não trabalhar, irmãos, acaba. Acontece. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, a gente fica doente. Permita-me, eu tinha 170 quilos. Não assusta não, vai, não dá risada não. Fofinho. Ao quadrado. Eu usava camisa 13. Dá risada não. Porque eu deixei de cuidar da minha saúde. Aí vem colesterol, triglicérides, diabetes, vem tudo isso e eu falo, é o demônio. Não, era eu que estava comendo muito. Tempestade comum. Agora, segundo tipo de tempestade que existe aqui, é a tempestade espiritual. Essa sim é espiritual. Tem momentos da nossa vida que nós vamos passar pela tempestade comum. Vai acontecer. O pneu do carro, de tanto rodar, vai gastar. Você tem que trocar a pastilha do freio. E assim sucessivamente. Agora, a tempestade espiritual é diferente. Por quê? Porque Jesus estava do lado de cá, numa terra que só o nome dele era exaltado, e ele dá ordem aos discípulos para ir para o outro lado. O outro lado ficava Decápolis, e o conjunto de 10 cidades, e uma das 10 cidades do outro lado que estava ali, era a cidade de Gadara, aonde o fato ocorrido, pastor Herman, meu nobre, é a libertação de um endemoniado lá em Gadara. Olha que coisa interessante, Jesus estava do lado de cá, mas mesmo assim ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele está de olho do outro lado. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está aqui, eu estou de olho lá na tua casa, eu estou de olho na tua família, eu estou de olho lá na tua empresa. Enquanto você me adora aqui, eu estou cuidando de tudo aquilo que envolve você e a tua casa. Se você acredita, adore o nome daquele que vive. Tempestade espiritual. E aí a Bíblia vai dizer sobre como começava essa tempestade. Segundo o misticismo da época e da hora, daquele momento, existia um tal de um demônio por nome Pazuzu, que ele tinha asas, e era o mesmo que vivia alojando a legião de demônios, 6.000 demônios, naquele homem em Gadara. E quando eles, não sendo onipotente, onipresente, onisciente, mas eles vê e percebe que Jesus dá ordem para os discípulos sair desse lado e ir para o outro lado, só para libertar ele, eles começam a bater asas para tentar fazer tempestades contrárias. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui na Ponta Verde, aqui, um senhor, já de 75 anos, ele tem mais de 30 anos de pescador, o nome dele é Josias, e ele conversando comigo, ele estava explicando que existem 2 maneiras para ele poder pescar. Uma delas é quando ele espera o vento terra-mar. Porque ele anda de 8 a 12 quilômetros para dentro do mar, junto com esse vento terra-mar que vem da terra e empurra ele para o mar, direto. Se o vento está contrário, ele falou para mim que ele gasta pelo menos 50 minutos a mais do que o normal para poder chegar no lugar. E o detalhe maior é que se o vento está contrário, ele tem que remar em zigue-zague para poder chegar.
Então imagine agora os discípulos sendo obrigados por Cristo, e eles não tinham aqui o vento, terra, mar, porque Jesus obrigou. Se ele obrigou, Jesus também vai permitir algumas tempestades, alguns ventos contrários, mas não é porque Deus permite algumas tempestades, que ele ainda não continua de olho e no controle da situação, para nos garantir vitória. Aí sabe o que eu acho interessante? É que vem essa tempestade, e a Bíblia vai dizer, essa tempestade espiritual, que esse demônio se levanta para tentar fazer os discípulos ou os missionários aqui de continuar a fazer a obra ou desanimar, meu presidente. Porque é contrário. É normal, aqui junta a tempestade primeira, que é a tempestade comum, de tanto eles remarem, eles se cansariam. Mas junta com a tempestade espiritual. Mas para essa tempestade espiritual que estava se levantando contra os discípulos para chegar do outro lado, para um milagre acontecer, Jesus se coloca e todos gritam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus me dá autoridade e autorização nessa noite para profetizar pela palavra. Hoje é noite de eu repreender o vento contrário sobre a tua vida, sobre a tua família, porque eu não perdi o controle da situação. Aleluia. Jesus é bom. Agora a terceira tempestade, eu caminho para encerrar, é a tempestade divina. A primeira é a comum, nós vamos enfrentar. A segunda é a espiritual, por que não dizer cheia de demônios, para tentar nos desanimar. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu vou liberar uma palavra profética. Isaías 54:17. Pelo poder da palavra de Cristo Jesus, o ressurreto, toda a ferramenta preparada contra ti, contra a tua família, contra o teu casamento, contra o teu ministério, contra a tua finança, ela não vai prosperar, porque é noite do Senhor repreender os ventos contrários que estão tentando te desanimar. Então Deus me traz aqui para dizer o que disse em Lucas 13:31, e os fariseus foram até Jesus para dizer: saia daqui, pare. E Deus me traz aqui nessa noite para dizer: não para, continua, vai em frente, é hora de marchar, é hora de continuar, porque o socorro vem. Agora a terceira tempestade é a divina. O próprio Deus vai pegar os discípulos, obrigá-los a entrar no barco e ir para o outro lado. Porque existem desafios ou missões que Deus nos dá, que se não for pela graça dele e misericórdia dele, nós não vamos. Aí Deus então permite uma tempestade. E por que Deus permitiu uma tempestade ou mandou uma tempestade? Porque Jesus conhece o coração dos discípulos. O segredo de tudo isso, eu vou ler e já encerro, do Marcos 6, que eu li com os irmãos. A resposta de tudo isso, por que Deus algumas vezes obriga-nos a entrar no barco e ir para um lugar a qual nós não queremos, e também permite a tempestade vir, é porque Ele conhece o nosso coração. Quer ver o verso 52? Olha que coisa linda. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes os seus corações estavam endurecidos. Os discípulos não estavam entendendo o porquê que Jesus estava fazendo a multiplicação. Porque o sentimento humano é normal, irmãos, é normal, por favor, entenda-me. Quando Deus multiplica, quando Deus prospera, é normal você desfrutar daquilo que o Senhor nos dá. Em alguns momentos nós não queremos dividir, porque a matemática humana nos mostra que quanto menos nós abrirmos mão, menos a gente tem. Mas a matemática celestial
celestial não trabalha como a matemática humana. Enquanto na humana, quanto mais você abre a mão, menos você tem. Na celestial, quanto mais você abre a mão, mais Deus vai te surpreender e vai ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou dizendo nesta noite para você não se preocupar. Cristo está dizendo para mim nesta noite, não se preocupar com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje, e o de amanhã Deus vai tomar conta de nós. Agora o que me chama a atenção é que os discípulos endureceram o coração. E sabe o que eu acho interessante? É que a obra deste Cristo ressurreto, ela necessita de, em todas as áreas, crentes cheios do Espírito Santo. No capítulo 19 de João, e eu encerro aqui, o verso 38 vai dizer do momento do sepultamento do Cristo nosso Senhor. O sepulcro dele não era dele, era emprestado. E aí José, o de Arimateia, vai ter que fazer o seu papel. Lá no capítulo 19, a partir do verso 38, meu presidente, vai dizer que José de Arimateia era o discípulo oculto, eram os missionários ocultos. Nós acabamos de ver o relato aqui pelo amado pastor sobre os missionários lá fora. Só que existem os missionários ocultos, que só aparecem na hora que precisa. E oxalá que os missionários ocultos continuem aparecendo na hora da necessidade. Porque José de Arimateia até então não tinha aparecido, mas quem era ele? Minha esposa era o senador da época. E aí Pedro, Tiago e João, por mais que lidava com as pessoas e sabia tratar com todos bem, tinha relacionamento, eles não tinham autoridade perante a lei para liberar o corpo. Quando precisaram liberar o corpo de Jesus, Deus levanta um senador, creio, cheio do Espírito Santo, para liberar o corpo também. Aí quando ele está se direcionando ao sepulcro para liberar o corpo, ele passa pela casa do Nicodemos, e o Nicodemos, que era o fariseu da época, diz para ele: você está indo liberar o corpo? Tu não vai sozinho não, eu vou também. Aí sabe o que eu acho mais interessante? É que esse Nicodemos, o religioso, é aquele que ele aparece 3 vezes na Bíblia. A última vez é capítulo 19, a segunda vez é no capítulo 11, e a primeira vez é aquele versículo célebre, quando Jesus vai falar ao nobre Nicodemos: é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos fica perguntando, que ele entendia da lei, pastor Olímpio, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo que hoje já tenho 1,60 m, 1,70 m, já tenho de 90 a 100 quilos, como que eu vou voltar? Ele não estava entendendo. Só que esse fariseu vai passar pelo processo da regeneração, e salvação é uma das coisas que eu e você nunca vai entender 100%, porque a obra da salvação, ela começa, ela tem continuidade no decorrer dos anos, mas ela só vai terminar perto da trombeta tocar. Esse Nicodemos aparece no capítulo 3, é necessário nascer de novo. Aí no capítulo de número 11, ele vai aparecer, e quando vão querer julgar o Jesus, ele fala assim: é bom ouvir os dois lados, não podemos ser injustos. Só que antes ele era fariseu, primeiro ele apedrejava. Aí quando ele ouve aquele sermão convencional de Cristo para converter ele não aceita Jesus na hora. Meu presidente, mas ele vai para casa remoendo: nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. E ele vai indo. E a obra do Espírito de Deus, que só Ele pode fazer, nenhum de nós somos capazes, nem com oitavada na voz, nem com clave de sol, nem com clave de fá, nem com clave de bateria, nem com maestro de tatuí, nem com maestro de Harvard, consegue convencer. É só poder do Espírito de Deus, que convence o homem do juízo e do pecado. Vai trabalhando dentro de Nicodemos, e ele antes estava julgando, mas agora ele fala: eu não posso julgar, porque eu tenho que ouvir os dois lados, as duas verdades. Aí na última aparição de Nicodemos, ele já aparece um crente cheio do Espírito Santo. Porque quando José de Arimateia vai liberar o corpo, esse Nicodemos que eu vos estou falando,
ele guarda mais de 100 sactel, ou então potes de unguento, para ungir o corpo de Jesus, o morto. João capítulo 2 fala da mulher adoradora, que ungiu os pés de Jesus vivo com um. Só que ela ungiu os pés do Jesus vivo. Já foi o bastante para deixar cheiroso o ambiente. Agora esse Nicodemos vai passando pelo momento de conversão, de transformação, de santificação, e quando ele é acionado, e ele vem mostrar que ele é um discípulo oculto, ou um missionário oculto, ele não oferece ele oferece mais de 100 vasos de alabastro, mas para guardar o corpo. Sabe o que eu estou profetizando, e eu encerro aqui agora? É que nesses últimos dias, os discípulos ocultos vão se manifestar para guardar do corpo, para zelar do corpo, para vigiar o corpo, para santificar o corpo. E quem é o corpo? É a igreja. Só Jesus é o cabeça, do pescoço para baixo somos nós. Deus está levantando nestes últimos dias, nessas últimas horas, discípulos, missionários ocultos, que vão guardar o corpo, que vão zelar do corpo, que não vão deixar o corpo cheirar mal, porque eles sabem que já já eles estarão diante de Jesus. Se você acredita nisso, adore o nome do Senhor nessa noite. Deus abençoe, presidente.